No ar, mais um episódio do Porta 443. Para você que curte tecnologia e sabe muito bem por qual porta entrar, hein? Estou aqui com o meu amigão Daniel. Fala, Fabião, tudo bem? Por mais um podcast e esse de hoje, meu amigo. Meu amigo. Olha, eu que sou de redes desde 1900 e bolinha, não vou entregar aqui, né? Mas sou apaixonado por redes, tenho uma empresa de redes, a gente cuida de redes de diversos clientes pelo Brasil. Trazer esse camarada aqui hoje, para mim, cara, tá sendo super interessante porque são produtos que a gente utiliza lá por muitos anos. Sim. E bater esse papo aqui vai ser demais, cara. Ismael Mota, gerente de desenvolvimento de negócios da TP-Link. Como que você tá, Ismael? Tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Opa, obrigado, Daniel. Obrigado, Fábio. Prazer estar aqui, né? Obrigado aí pelo convite, né? Então, muito grato, né? Por estar aqui com vocês, bater esse papo, né? Por essa próxima 1 hora aí. E vamos falar um pouquinho sobre tudo, né? Sou gerente de desenvolvimento de negócios da TP-Link, né? Já passei por várias áreas, estou na empresa há 10 anos, né? Hoje eu trabalho especificamente na linha Omada, né? Que é a linha Enterprise, né? Então, quando a gente fala de projetos, PME, grandes empresas, né? Que justamente é o portfólio que é específico desse tipo de negócio, né? Então, trabalho aqui na região sudeste, né? Mais especificamente agora nesse último ano, começando aí um trabalho mais pontualmente aí em varejo e principalmente a hotelaria, né? Então, a nível nacional também, né? Então, fomentar essas duas verticais aí nos negócios, né? Mas dentro aí da TP-Link, ao longo de 10 anos, né? Já passei por diversas áreas, né? Área de produtos, área de pré-vendas, né? Enfim, aí com bastante... Passei por várias fases, né? Dizendo assim, eu falo, né? A cada tempo um ciclo diferente, como se fosse uma nova empresa, né? Assim dizendo, né? Verdade, tanto é que a TP-Link segmentou, né, e colocou a linha Omada como uma prioridade para ela aí na parte de Enterprise, né, cara? Exato. Isso é importante porque assim, né, falando especificamente dessa estratégia do negócio, né, então, a linha Omada ela já existe desde 2016, né, assim, no portfólio global da companhia, né, mas... há 3 anos atrás, né, a TP-Link ela se torna uma holding, né, e embaixo dessa holding você começa a ter várias marcas, né, e o que é muito importante é que justamente a linha Omada, que é a linha Enterprise, ela tem uma estratégia específica, né? Não só no Brasil, mas como nas outras subsidiárias do mundo inteiro, né? Então, estratégia de distribuição específica, estratégia de desenvolvimento, tanto que é um PD específico para fazer para desenvolver esse tipo de equipamento, né? Então, literalmente são estratégias bem diversas para cada área, né? E que isso é importante, porque cada segmentação do mercado fala uma linguagem diferente, né? Então isso é importante que você também tenha uma estratégia diferente para atingir cada área, né, ao longo do tempo, né? Então isso é importantíssimo também para a estratégia como um todo, né? Eu queria só dar um break nessa nossa conversa, porque assim, a gente conhece bem a linha Omada, mas para quem está nos assistindo e não conhece, explica um pouquinho o que é a linha Omada, né? Porque assim, é uma integração maravilhosa, mas conta pra gente um pouquinho, Ismael, por favor. Perfeito. A linha Omada, na verdade, ela é um ecossistema, né? É um ecossistema que você centralizado, né, assim dizendo, que você faz uma rede corporativa, tanto para pequenas e médias empresas como enterprise, né? De modo extremamente coeso. Então, basicamente, a controladora e os membros dessa rede, o que a gente chama de membros? O firewall, os access points, os suites, né, que fazem o backstage ali de toda a rede, falando da mesma linguagem, né? Isso traz uma simplificação muito maior para quem vai fazer a gestão, né? E também até para a usabilidade dos recursos, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? Claro, a gente vai falar, não vamos entrar muito tecnicamente também, né? Mas, por exemplo, você cria lá um objeto, uma vilã. Isso se torna um objeto dentro da rede.
rede, né? Diferente de como você tinha os conceitos de rede antiga, né? Por exemplo, as redes standalone, que você tinha uma controladora específica só para o Wi-Fi, e aí você tinha que gerenciar os switches de modo também standalone. Então você tinha que criar, imagina que você tivesse lá 50 switches, você teria que entrar em 50 switches e criar VLAN um por um, né? Então, né, de um modo... Acontece ainda, tá? Quem não tem Omada passa por isso. Exatamente. Mas de modo mais simples, né? O Omada você cria ali um objeto e esse objeto você vai aplicar dentro dos perfis, né? Tudo dentro de um único dashboard. Então você não precisa olhar 3, 4, 5 telas. Você vê uma tela só que vai te convergir para todas as informações ali em um único ponto. Não, te dá uma autonomia de administração, assim, infinita, né? Isso a gente usa muito, principalmente essa questão de VLANs, setas VLANs separadas, por exemplo, dos Wi-Fis. A gestão de Wi-Fi é muito simples, né? Você entra lá no Wi-Fi, precisa trocar uma senha, você assiste ali todos os Wi-Fis ao mesmo tempo, faz a troca de senha muito fácil, ao invés de entrar em um. Então, realmente, é uma aplicação que torna os produtos da TP-Link num patamar, leva em outro patamar, né? Sim, exato. Esse é o objetivo, né? Inclusive, esse é um paradigma que a gente tenta também quebrar. Porque que até puxando de volta o que o Fábio havia comentado, porque justamente do investimento na linha Omada, né? Então, a TP-Link em si, quando a gente fala da linha residencial, ela já é líder no segmento já desde 2010, né? Ou seja, há 16 anos, né? Então, e toda empresa, quando você já é líder naquele segmento, para você continuar crescendo, você precisa o quê? Você precisa investir em novas tecnologias. E esse justamente foi o objetivo dela em 2016, né? Introduzindo essa marca. Ela já tinha um portfólio anterior, né, de corporativo, porém não tão coeso quanto a linha Omada, que foi lançada em 2016. E a partir de então, começa justamente essa linha. Tanto que o Gartner, né, hoje é o principal instituto de pesquisa do mercado, né? Já em 2023, a Omada, né, ela se tornou líder no segmento de Small Middle Business, já no mundo com 32% do market share, justamente nessa questão, né, de desenvolvimento de novos mercados, né? E por isso que é importantíssimo a empresa sempre estar se renovando, sempre estar se atualizando também, inclusive no seu próprio portfólio, cara. 32% de share de mercado, Fabião. Tá bom pra você ou não? Né? Tá bom ou não? Tá bom ou não? Né? Agora, assim, né, cara, eu sempre acreditei na questão da segmentação realmente, né? Você comentou que os cenários residenciais já estão tomados, digamos assim, uma boa parte do market share, né, cara? Mas o corporativo ainda tem muita oportunidade e precisa ter foco realmente, né? Agora, para quem é leigo, cara, alguns cenários clássicos, né, cara? Por exemplo, escritório, hotel e pousada, escolas, restaurantes, lojas, né? Qual que é o problema típico, mais ou menos, de cada cenário que o Omada resolve, cara? Não, perfeito. Vamos lá. Isso é até importante porque você já traz isso para um cenário mais prático, né? Como você comentou, isso acho que é no geral, não só, mas até problemas significativos no geral que você tem, por exemplo, mas que justamente pontualmente aí a Omada ela vem trazer também soluções, né? Quando você fala, por exemplo, de escritórios, né? Não só escritórios, mas é uma coisa muito curiosa, é que muitas das vezes as pessoas negligenciam a capacidade da rede. O que eu falo a capacidade da rede? Que é justamente a questão de segurança, a questão de segmentação. O pessoal fala assim, olha, rede para mim, Wi-Fi é tudo... imagina que você, por exemplo, você tem um escritório, né? Sei lá, uma advocacia, um consultório dentário. Então, o dono do empreendimento, ele fala, eu quero Wi-Fi. Então, muitas das vezes, para aquele cara ali, ou para o empreendedor, o Wi-Fi é tudo na mesma. Ele não sabe muita diferença do que você tem um roteador doméstico, por exemplo, de um equipamento enterprise, de um equipamento corporativo, né, assim dizendo, né? Então, incomum, assim dizendo, tá, o grande problema que você vê na maioria dos casos é justamente um equipamento, né, errado ou uma solução totalmente equivocada para aquele ambiente, tá totalmente fora de linguagem, né? Mas trazendo justamente para os cenários, né, por exemplo, você comentou aí dos escritórios, né? Acho que dentro dos escritórios tem a falta de segmentação, então é muito comum você, por exemplo, você entrar você vê uma empresa até grande, né, uma empresa, você vê lá uma série de até rede cabeada, ou então Wi-Fi, né, desde os visitantes até o diretor
diretor acessando exatamente a mesma rede, o departamento financeiro acessando a mesma rede. Muito você comum, né? Exato, você ter os suítes lá sendo não gerenciáveis, sem o menor tipo de segurança, com uma série de problemas. Então, isso dentro desse cenário é a falta de segmentação, né? Por exemplo, quando você pega no âmbito corporativo. Isso te impede de fazer controle de acesso, com priorização de aplicações, de bandas, enfim. Aí quando você traz, por exemplo, esse mesmo cenário para hotelaria, aí justamente é aquela que a gente fala, na tal da economia desleixada, assim dizendo, né? Então, é o que eu falei, né? Por exemplo, quando você pega no setor hoteleiro, né? É muito comum, infelizmente, você ter muito empreendimento que utiliza a solução equivocada para o problema, né? Então, por exemplo, vocês viajam o Brasil todo, vocês já devem ter se hospedado, quando vocês olham ali no corredor, equipamento residencial, bom exemplo que eu comentei, né? Então, porque aquela, né, o dono do hotel, infelizmente, para ele o Wi-Fi é tudo a mesma coisa, ele não tem, e ele não tem muitos, né? Pra exato, muitos é isso, e ele não tem que ter o conhecimento disso, né? Quem tem que ter o conhecimento é o instalador, então a empresa que está o assessorando, né, que vai indicar qual que é a melhor solução para aquele cenário, né? E o que isso implica, por exemplo, às vezes você ter o equipamento que ele não é adequado para aquela solução, né? Então, por exemplo, vamos pegar o próprio exemplo do hotel. E naturalmente por isso você acaba tendo problema de cobertura, né? Entre outros. Mas esse exemplo é um exemplo bem clássico de, imagina que você tem lá um hotel com 50 desses roteadores domésticos, né? Então você acaba não tendo uma gestão centralizada e aí você tem que acessar equipamento por equipamento para você fazer uma configuração. Então imagina se você tem um problema no hotel para fazer o troubleshooting, que é o passo a passo para a resolução do problema. Você tem que acessar equipamento por equipamento. Nossa, então assim, você também não tem uma rede coesa. O que é uma rede coesa? Você ter o chamado roaming, que é o quê? Você ter o mesmo SSID propagado em todo o hotel, ou seja, a mesma rede propagada em todo hotel, e você não ter aquela... por exemplo, o cara sai lá do 10º andar, vai até a recepção, conectado no mesmo SSID. Com esse tipo de solução, ele não vai acontecer isso. Ele não vai, então, assim, ele tem problema de gestão, né? Naturalmente, ele vai ter... se a rede dele vai ter grandes problemas, né? Enfim. E também trazendo na educação, que é um outro cenário que você havia comentado, né? A falta do planejamento da rede é um dos problemas mais comuns, né? Porque às vezes as pessoas elas pensam que educação, eu falo isso porque eu também vim da educação, né? O meu primeiro, inclusive, como administrador de redes, foi na educação, né? Então, no colégio grande aqui em São Paulo, né? Então, eu vivi isso na prática. E você é uma rede mal dimensionada, porque a educação em si, ela é uma aplicação de alta densidade. Porque você imagina 40 alunos, por exemplo, acessando uma aplicação de multimídia ao mesmo tempo. Então você pega 40 tablets, 40 Chromebooks, 40 notebooks ali acessando uma aplicação multimídia ao mesmo tempo. Quanto isso não consome da rede? Aí você imagina 2 salas ao mesmo tempo. Então, dentro da educação, eu vejo muitos projetos mal executados, não, na verdade, mal planejados nesse sentido. Cara, você já explanou tudo aqui, né? E é exatamente isso, né? Eu costumo dizer que, eu conto isso para todos os meus parceiros, né? Eu sou péssimo em contabilidade. A minha vida sempre foi traçada em cima de tecnologia. Então, eu não posso parar para estudar contabilidade para acertar a contabilidade das empresas. Então, eu confio num contador. É isso. Então, às vezes, o gerente de um hotel, perfeito, a sua colocação foi perfeita. Ele não precisa entender de tecnologia, mas ele precisa confiar em alguém que entenda. Porque uma rede sem visitante, uma rede que você não faz gestão de hotspots, você não tem um Captive Portal aplicado, ele não vai entender isso nunca. E nem é função dele entender, tudo bem. Mas você precisa de VLAN, fazer a separação. Então é complicado, né? As pessoas precisam apostar mais nessa terceirização para ter melhores produtos, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. E uma coisa que é muito fácil dentro da gestão do Omada é exatamente essa administração, né? E como que você enxerga, assim, toda essa aplicação para um leigo? Uma pessoa hoje que não tem essa experiência, entrar no mundo Omada, vale a pena se ela for de tecnologia ou se ela não é de tecnologia, ainda assim vale a pena? Como que é o treinamento e a visão da TP-Link em cima disso? Não, perfeito. É claro que o objetivo, né, a TP-Link ela tem um DNA, né, a empresa em si ela tem um DNA
de fazer a tecnologia ser o mais acessível possível. Tanto que a gente foi um dos primeiros que, dentro do equipamento residencial, criou o tal do Wizard, né? Que é para você fazer o Next, Next, Finish, né? Porque antigamente era extremamente complicado. Trazendo isso para o mercado corporativo, Daniel, não vou falar que, por exemplo, a pessoa leiga consegue subir um ecossistema OMAD, porque não é nem essa a ideia. Até porque dentro de um cenário, de uma rede profissional, de uma rede enterprise, você tem questões que são muito técnicas, né? Que nem a gente está falando aqui de VLAN, né? Então, pra gente que está nesse meio, que eu falo, a gente é igual peixe, né? Tá dentro da água, a gente não percebe que está dentro da água, né? Então, às vezes a gente acaba falando com uma linguagem natural, né? Mas é importante. Mas o que a gente traz de mérito nessa questão é justamente a simplicidade para que a pessoa, olha, ela precisa ser um PhD em redes? Não, mas ela tendo conceitos básicos, ela consegue fazer a gestão, ela consegue subir uma rede, ela consegue subir as SSIDs, porque basicamente a ferramenta Omada, ela vai drivando para que você tenha uma rede funcional, né, uma rede basicamente funcional, logo ali nos estágios iniciais. É claro, olha, quero fazer um Radius, né, eu quero fazer um 8621Q aqui, quero fazer um Captive Portal aqui, alguma coisa, beleza, aí você vai precisar um pouquinho mais de conhecimento. Quero fazer uma segmentação de rede, você vai precisar realmente conhecer. Só que o ecossistema Omada, ele é feito nas suas formas, das suas controladoras, né, justamente, tanto na on-premise quanto na cloud, justamente para que você tenha um caminho mais fluido, para que, mesmo que pessoas com pouco conhecimento ou leigas, possam justamente levantar esse tipo de rede. E, Daniel, você também tocou na questão da educação, né? Hoje a gente tem um programa de certificação também, né? Ele é aberto para os parceiros, então basta o parceiro se cadastrar no portal TP-Link, ele tem acesso também ao calendário de certificações, que ele é feito de modo presencial, de modo gratuito, né? Então, por exemplo, a gente tem um calendário no Brasil, né? E fora isso, todas as quintas-feiras a gente tem um webinar, né? Nessa quinta-feira, por exemplo, foi legal que foi um webinar que na verdade foi um mini curso. Foi um webinar mais extenso, de 1h30, mas quem já saiu dali já conseguia, por exemplo, pegar um OLT Omada, né? E subir uma rede GPON ali, minimamente já funcional, né? Até com alguns recursos já de segurança ali, então, inclusive já segmentada, etc e tal. Então, assim, a gente tem justamente toda quinta-feira, né? A gente coloca esses webinars e também o programa de certificações. Maravilha. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, como você disse, né? A gente é um peixe dentro da água e não percebe que estamos dentro da água. E eu acho o painel do Omada muito prático, muito intuitivo, muito fluido mesmo. É muito simples, né? Então, realmente, como você colocou, eu achei super importante. O camarada partir para um Captive Portal, uma coisa mais avançada, às vezes até uma VLAN. Mas, por exemplo, visitei uma empresa, entrou em contato com a gente e eu fui fazer essa visita. Chegando lá, que engraçado, né? É uma empresa pequena, mas ele tinha vários ambientes. E aí, a dificuldade dele é que o Wi-Fi era ruim. Chegamos lá, ele tinha um modem de Vivo numa ponta e outro link contratado de modem de Vivo na outra ponta. E o Wi-Fi dele era um modem. Caraca. Cara, inacreditável. Assim, eu falei pra ele, ó, eu não via isso desde 1900 bolinha. Pois é, aí o sinal do Wi-Fi tá fraco, né? Não, e a pergunta dele era muito simples. Ele falou assim, ó, eu só queria sair com o meu notebook daqui e quando chegasse lá já conectasse automático. Eu falei, poxa, existe um negócio que chama rede mesh. Então, essa parte, por exemplo, de rede mesh, o Omada, ele funciona muito fácil, ele meio que integra sozinho. Isso. Então, por isso que eu comentei, talvez uma pessoa leiga consiga caminhar com a parte mais simples, que é bem fluida ali, né? Exato. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. E realmente, o treinamento é um diferencial. Esse treinamento é aqui em São Paulo? Tem nível Brasil, não? Sim, é nível Brasil. Então, por exemplo, agora esse mês a gente está fazendo lá em Belém do Pará, né? Por exemplo, né? Vai ter uma turma lá agora em Belém do Pará. Aqui em São Paulo, a próxima turma está planejada para o comecinho de abril, né? E a gente vai ter também agora ainda nesse mês, acredito eu que vai ter no Rio de Janeiro, né? Não, minta, é do Rio de Janeiro que vai ser em abril. Aqui em São Paulo vai ser antecipado, acho que é março também a gente vai ter turma. Mas tem um calendário que a gente faz nas principais capitais e até mesmo cidades satélites, né? Por exemplo, Chapecó,
né? Então, Campinas, então a gente acaba fazendo também no Brasil inteiro. Então, a gente faz, no começo do ano, a gente sempre solta um calendário com todos os treinamentos. E como eu falei, além disso, também tem a possibilidade de, se você quiser fazer também ela online, é possível, né? Então, por exemplo, eu não quero fazer presencial, mas eu quero eu mesmo estudar o material e fazer, inclusive, a certificação, fazer a prova. Também é possível, né? Basta também na trilha lá na nossa certificação, no training, você tem a opção, né, tanto de optar por fazer online, ou você tem o acesso lá ao calendário, e dentro do calendário você também consegue fazer o curso, né, presencial, que aí dura em torno de um dia, né? Então você tem ali a emenda, né, ou seja, toda a agenda, e no final você tem uma avaliação, né, que o profissional ele pode fazer. E é legal porque ele é extremamente prático, né? Ele é literalmente, você tem acesso ao kit, né, e você vai diretamente no como fazer as questões, né? Então, por exemplo, como levantar uma rede, como fazer segmentação, como gerar o Captive Portal, né? Ele vai pontualmente para resolver essas questões. Muito legal. Muito bom, muito bom. Agora, a gente está falando da questão da qualificação, né? E dos cenários, né, que a gente vê por aí, né, cara? Essa questão da rede mal dimensionada e tudo mais. Alguém instalou isso nos lugares, né, cara? Então, geralmente é aquele técnico de informática que talvez ainda está começando e tal, ele vai lá e faz esse tipo de coisa. Do seu ponto de vista, Ismael, em que momento, cara, o cara, assim, ele tá fazendo lá as instalações dele, em que momento que ele tem que identificar que ele precisa de uma plataforma de gerenciamento do hardware, do software e também do cloud, cara? Em que momento esse cara tem que partir para um pensamento mais de gestão do que simplesmente ir lá ligar o equipamento e falar que tá funcionando e virar as costas e ir embora e às vezes até sumir, né, cara? Dependendo. Tem cara que some. Eu vou até dar um bom exemplo de uma situação que a gente pegou, né? Isso em 2018, numa escola, né? Então, vamos lá. Esse passo, na verdade, tem que ser dado antes de mais nada no projeto. E cada forma de gestão existe uma missão, né? Aquilo que eu falo, você tem a ferramenta certa para o problema certo, né? Então, você não vai tentar martelar um prego com a chave de fenda, né? Então, cada coisa tem uma sua devida função. Em 2018, a gente teve um colégio que eles implementaram em torno ali de 50 Ps, né? E a empresa instalou a controladora no notebook. Funciona? Ok, funciona. E um ano e pouco depois, né, entraram em contato com a gente, com o nosso suporte, e falaram, olha, o notebook como de TI, uma hora usa para uma coisa, outra hora usa para outra coisa, e o que aconteceu? Ainda usava-se HD, perdeu a máquina, né? Você perdeu a máquina, danificou-se, né? E aí você perdeu a controladora. Usou um notebook de servidor, então. Exatamente, né? E por incrível que pareça, isso é um erro muito comum. Né? Você vai fazer isso numa POC, que é uma prova de conceito? Beleza, né? Lógico. Beleza. Mas não no ambiente funcional. Não, sim. Né? E aí, justamente, teve que resetar todos os equipamentos para depois você vai lá. E aí foi legal que aí justamente ele... beleza, tem a opção da controladora on-premise, é que o hardware... Então, beleza, comprou-se o hardware, adotou-se, ele fez uma nova controladora e tá lá, e tá funcional. E esse é o objetivo. Se a pessoa, pelo menos, tivesse ainda o backup... Ok, né? Você pega ali, salva, e depois joga numa extrai, coloca depois numa outra controladora. É isso aí. Ok, funciona. Mas nesse caso nem o backup tinha, né? Então é um dos erros crassos que existem, né? Então, assim, quando que você usa cada qual, né? Então, o que a gente costuma dizer é que, por exemplo, você tem uma empresa pequena, né, ali, que você vai ter poucos recursos, inclusive de TI. Você não vai ter um data center, um servidor. O que é legal? Você tem ali uma controladora hardware, porque você já vai ter a controladora, inclusive, dentro da sua organização. Então, mesmo que caia a internet, você já vai ter o acesso ali sempre local à sua própria controladora. Então, em projetos menores, inclusive a gente pode colocar em hotelaria, enfim, você já tem uma controladora ali, é uma solução legal, né? Aí você também tem a parte do software, que também é considerada a solução on-premises, né? Então, o que é o on-premises? Até é simplesmente você ter dentro isso da sua estrutura, né? Então, o software, como ele é ilimitado, né? Então, você pode ter 30 mil suítes, 40 mil APs, isso, você vai alocando máquina para isso, né? Ele é mais utilizado em projetos grandes e escalonados.
né? Então, hoje no Brasil, por exemplo, a gente tem projetos, né, implementados, né, em redes, inclusive em educação pública, com mais de 12 mil APs ativos, numa única controladora, né? Então, estudo rodando ali no único controlador. Então, assim, nesse tipo de projeto mais escalonável, mas você ainda precisa da solução on-premise, é legal. O cloud, né? Quando você utiliza cloud, ele é mais uma ideia justamente quando você tem o projeto de grande flexibilização. Boa. Por que eu falo isso? A descoberta, a adoção dos equipamentos na cloud, ele é mais simples do que das soluções on-premise. Então, você às vezes precisa abrir, por exemplo, uma nova escola, um novo escritório de modo muito rápido, você simplesmente consegue subir um site de modo instantâneo ali na cloud e você já adota esses equipamentos, né? É claro que cada um tem uma vantagem e uma desvantagem, né? Não existe almoço grátis, né, em tecnologia, né? Lógico. Né? Mas a simplicidade que talvez a cloud proporciona, ela seja maior, porém a solução on-premise ela acaba sendo mais econômica, né? Em menores escalas, é claro, ela acaba sendo mais econômica e você já tem um acesso local, né? Sem depender tanto ali da internet para a gestão dos equipamentos. Muito bom. O planejamento dessa estrutura é super importante, né? Você colocar uma aplicação dessa no notebook não faz sentido, né? Nossa Você precisa... E não ter um backup, então, aí é a morte certa, né? Não tem como. Cara, não subestime a nossa capacidade de ser humano, cara. Não, é isso. Infelizmente acontece de tudo, né? Mas justamente porque as pessoas, elas apostam nelas. Elas falam, não, deixa que eu faço aqui, né? Eu já vi muita gente, por exemplo, em projetos de obra, o pessoal falando, não contratei uma empresa para passar o cabeamento de rede, não. Meu eletricista vai passar. Já começa errado daí, cara. Se esse cara parte desse ponto, é um problema. Exato. Tudo vai dar errado. A gente já entende que isso vai dar errado. E, Daniel, você comentou também essa questão, e por que às vezes redes também é muito negligenciada, né? Porque aquela questão, você comentou de uma obra, né? Dado passar a cabo, né? Para você fazer qualquer obra de X tamanho para cima, você tem que ter lá o crivo de um engenheiro, né? Pelo CREA, né? Infelizmente, na nossa área isso não existe. Né? Não existe você não precisa de um crivo de um engenheiro para você colocar uma rede, né? Só que esse é o grande ponto que na maior parte dos casos a gente acaba enxergando esse tipo de problema, que começa tudo nessa fundação, que é na parte do projeto. Que eu falo, a maior parte das soluções, né, elas funcionam bem. O que vai diferenciar? É a garantia, a estrutura que uma marca vai colocar no país, né, para justamente dar o suporte para o mercado em si, né? Inclusive, esses são os nossos diferenciais. Mas, voltando à questão, a maior parte das soluções funcionam bem, né? São bons hardwares, né? Você tem bons desenvolvimentos. A grande questão é que justamente você precisa basicamente ali de um apoio duplo, né? Você precisa ter uma boa solução, né? E justamente uma boa um bom projeto, né? Ou seja, uma empresa, né? Que um consultor ou um instalador, né? Que tenha bom conhecimento, que vai fazer aquilo funcionar do modo adequado, vai falar com um cliente final, vai entender o que ele precisa, vai entender a dor, né? Do que ele está sentindo, para falar, na sua solução ideal é essa, sem subdimensionar ou superdimensionar, e também fazer um trabalho de consultoria e instalação ideal. Então você precisa desses dois pilares sustentando uma rede como um todo. Só equipamento não resolve nada, né? O conhecimento por trás também é extremamente importante. Né? Faz toda a diferença. Vem cá, Ismael, você comentou de diversos projetos aí, uma coisa que eu não sei, até para ficar sabendo aqui, a TP-Link presta esse tipo de consultoria, executa projeto? Eu não sei. Não. A gente, como fabricante, a gente é bom em algumas coisas, né? A gente é bom em desenvolver, fabricar e dar o suporte. Né? A consultoria, porque assim, inclusive existe um ecossistema, né, que a gente chama. Então você tem nós como fabricantes, né, que é o primeiro ator, aí você tem um segundo ator que o Fábio conhece muito bem, que é o distribuidor, que é responsável por fazer o fulfillment, né? O que é o fulfillment? É a parte de logística, dar crédito para o mercado, né? E aí você tem o integrador de soluções, né? O que a gente chama de integrador, muitas das vezes, como você falou no mercado PME, que é o próprio instalador, que esse cara, ele vai
fazer a interface técnica entre a marca e o cliente final. Então, como eu falei, ele tem essa função de entender o projeto, de entender esse dimensionamento e ele fazer essa consultoria e instalação. Nós, como fabricante, nosso objetivo é o quê? É dar o suporte tanto para esse integrador, né, a capacitação e também o suporte para o cliente final, né? Então, olha, não está funcionando, tal, a gente tem que entender o que está acontecendo e faz o suporte. A consultoria não, aí a consultoria é sempre com o integrador que faz, a cadeia de integradores que fazem isso. Ah, perfeito. Muito bom. Agora, a gente chega a uma conclusão aqui que rede boa, ela é planejamento, não é improviso, né? Exato. Agora, como dimensionar, cara, os access points, né, num projeto, por exemplo, e para você evitar a zona cega, né, que é o que o pessoal acaba acontecendo bastante em campo, e também tem a questão do excesso de access point em projeto, né, cara? Como que é isso e como que o gerenciamento tomada apoia nessa questão? Perfeito, vamos lá. Isso é extremamente importante porque, como você falou, né, Fábio, uma rede subdimensionada, você vai ter sombras, arestas de sombra. Uma rede superdimensionada, você talvez tenha um problema até pior, Sim. que é o de interferência, né? O Wi-Fi não tem segredo, ele é físico, né? Apesar da gente não estar vendo, não enxergar, ele está aqui, né? Ele ocupa uma parte do espectro eletromagnético, né? Então, isso tudo você pode ser poluído, né? Então, inclusive, quando a gente vamos pegar aqui esse cenário. Então, aqui a gente está num ambiente ok, um AP aqui atenderia. Você pode pôr 3 APs, 4 APs? Pode. Né? Eu falo 3 ali por causa do 2.4, né? Que tem 3 canais de não sobreposição. Vamos usar o exemplo de 3. Beleza. Então você está pegando aqui nesse espaço físico toda a amplitude da frequência eletromagnética, você já está ocupando ele com o que pode ser ocupado. Se você colocar mais um elemento aqui, você causa um problema maior. Sim. Que você começa a causar interferência, a causar retransmissão, e aí quando você vai começar a enxergar os problemas de lentidão. Então, assim, a rede, principalmente o Wi-Fi, ela é extremamente delicada porque ela precisa ser na medida certa. Ela não pode ser nem mais nem menos. E para isso, você tem algumas etapas, alguns estudos, né? Esse estudo, propriamente dizendo, ele chama-se Site Survey. O Site Survey, ele é designado em 3 fases, basicamente, né? Então, você tem o survey preditivo. Então, vamos pegar, por exemplo, o exemplo de uma empresa, de uma escola, né? Você não faz ideia quantos equipamentos você vai ter, né, para você montar ali um projeto. Então, o preditivo, você joga uma planta ali, né, a planta baixa ali, dentro de um software, por exemplo, a Omada vai ajudar nesse cenário, porque dentro da controladora, inclusive a nossa controladora é gratuita, quem quiser pode baixar a controladora, ela já tem um módulo de site survey, né, ou seja, do preditivo, então você plota lá a planta e você vai desenhar os materiais, né, que são daquela ambientação. E aí você vai alocando os equipamentos virtuais e aí ele vai dando uma estimativa de cobertura. Com base no quê? Porque o equipamento em si, ele vai considerar justamente os materiais que você desenhou das paredes, das portas, das janelas, e ele vai calcular uma perda, né? Então ele vai conseguir, com base nisso, fazer um desenho, um heat map, né, do que você vai ter de áreas de coberturas. Isso é extremamente importante no projeto para você saber, olha, nesse projeto eu vou ter exatamente esse número de APs, né, e esse aqui de cobertura. É claro que além dessa fase, que é talvez a principal para te dar o norte, para você caminhar, para te dar a direção, né, para você não pegar simplesmente o dedo e colocar na... Eu acho que vai dar certo. Tem que entender, não, eu já vi, eu acho que uns 5 APs aqui dá. Pô, como você sabe isso? Voz da sua cabeça? Né? Não dá, né? E aí você, além desse tipo de survey, você tem 2 outras fases, que é o chamado survey passivo, que é simplesmente, isso já é na implementação. Então, veja que o preditivo, ele te dá um norte, fala, caminhe por aqui, né? E aí, o survey passivo, você vai justamente com uma ferramenta específica de mercado, né? Que o profissional, ele vai com o notebook, com uma placa específica, e vai andando toda a ambientação e mapeando para o quê? Para
entender interferências que você tenha no ambiente para que você possa fazer um planejamento de canais. E além disso, você ainda tem uma terceira fase que é o survey ativo, que é depois que você tem implementado, né, você saber se aquele projeto, por exemplo, tanto de throughput que está chegando em cada área do hotel. Então, novamente, o cara ele vai, passa e ele vai fazendo esse teste de survey ativo em toda a ambientação. Aí você tem um ambiente perfeito, né? Justamente você tem o planejamento, o norte de quantas antenas, quantos APs você vai precisar para aquela localidade, e aí você tem dentro dessa camada de consultoria, né, a empresa que vai fazer o survey tanto passivo, depois o survey ativo para falar, olha, sua rede está perfeita, né? Então, tudo esse planejamento, isso. E a Omada, ela vai justamente te dar o passo, ou dar esse norte. Você vai usar tantos APs para você fazer isso, né? E ele consegue dimensionar isso com boa precisão. Com mapa de calor com mapa também, de calor, né? isso. É muito interessante, o Omada realmente auxilia muito. Nossa. Cara, o Ismael contando essas coisas pra gente me fez lembrar diversos cenários, né? Eu já vivenciei umas coisas assim absurdas. Eu já tive cliente que o Wi-Fi tinha uma oscilação por causa de um elevador que passava no andar. Cliente que tinha telefonia sem fio 2.4 e interferia na rede do Wi-Fi. Hoje essas coisas, elas mudaram muito, né? Os equipamentos, eles têm um controle maior. Sim. Então, a tecnologia vem evoluindo, obviamente, e essa oscilação diminui. Mas, realmente, essa questão de você trocar um canal de um Wi-Fi, às vezes faz toda a diferença. Você identifica que, sei lá, você está com o canal 11 ali, muito, muito prejudicado, você muda ali 2, 3 canais e a coisa já flui para um outro Água pro rumo. vinho, cara. Da água pro vinho, cara. Faz toda a diferença. Isso mesmo. Inclusive, essa questão que você comentou, Daniel, é até interessante. Eu já vi cenários, por exemplo, que, assim, todo guia de configuração, a gente já vê a questão de, por exemplo, olha, você não pode colocar naturalmente em cima o Wi-Fi dentro do forro, isso aí, porque tem que estar o mais próximo possível com menos interferência, né? Não colocar atrás de colunas. Entretanto, veja só, eu já vi uma vez uma situação curiosa que um determinado AP, ele sofria uma rajada de interferência, né, em determinados momentos, né? Então, o que acontece? Para justamente resolver isso, o engenheiro de rede, o que ele fez? Cara, toda vez está caindo, o que eu vou fazer? Ele simplesmente colocou o equipamento atrás de uma coluna. E ali, ele criou uma sombra específica na origem ali da interferência. Isso também é interessante. Então, o engenheiro de rede, ele tem esses feelings do que fazer dentro do projeto. Mas, cara, essa parte justamente... É porque quando a gente fala de rede, principalmente de Wi-Fi, é aquilo que a gente comentou. Assim, a gente não está vendo, né? Então, essa questão dos canais, né, de alteração, isso inclusive é um trabalho constante, né? Porque o Wi-Fi, você tem ali o meio, mas você pode estar sendo invadido por várias outras fontes externas, né? Então, por exemplo, a linha Omada, ela tem justamente um módulo não, né? Mas ela é incorporada uma função de IA, especificamente para essa questão de canais, né? Que ela fica monitorando o tempo todo. Então, se você, por exemplo, teve uma interferência pontual ali em determinada AP, ele consegue alternar aquele canal, inclusive vai fazer isso com todos os outros adjacentes, né? Se aquele equipamento naquele outro canal também for fazer uma interferência a eles. Então ele tem essa modalidade também de fazer uma IA para fazer essa modulação. É muito legal e faz total sentido, cara, porque às vezes o engenheiro de redes vai lá, projeta a rede, hoje ela tá ok. Amanhã tem qualquer interferência externa, instala alguma coisa na empresa, surge uma empresa do lado que te invade com algum sinal. Então, essa IA, com certeza, vai facilitar a vida de muita gente aí. Que eu acho que muita gente nem sabe ainda dessa função. Não, eu vou te falar que a gente usa o Omada lá e eu não sabia dessa função, tô sabendo agora. Deixa fixo, né, os canais, né, às vezes, né, enfim. Porque você acaba fixando o canal para que ele não tenha um randômico ali variável, né? Exato. Não, perfeito. Vem cá, eu queria falar um pouquinho de Captive Portal. O quanto vale a pena assim, investir num Captive Portal hoje? Para quem que seria o direcionamento dele? Como funciona? Conta pra gente um pouquinho. Depende muito, Daniel, justamente da questão do que você quer fazer com aqueles dados, né? Porque assim, já diria tio Ben, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? É verdade. E a Super LGPD tá na bota aí também, né? Exatamente. Então, assim, quando você justamente coloca isso, é importante, né? Acho que, principalmente quando a gente fala de varejo. Varejo é extremamente importante a questão do Captive Portal. Porque, entenda, quando você simplesmente faz você dá o Wi-Fi para o público, olha só o tamanho da ferramenta,
legal que você tem comercialmente falando. Atrativo, né? Exatamente. O Fábio, comercial a vida toda, sabe bem o que é isso. Nossa. Você tem, só que essa é a questão. A questão do Captive Portal, ela é interessante quando você quer adicionar uma camada, inclusive comercial. É claro que precisa estar muito bem alinhada a LGPD, porque a questão da LGPD não é questão do que é aquela questão. Você tem que deixar muito ciente o usuário do que você está armazenando dele, né? E ter certeza que aquelas informações vão estar muito seguras. Só que o Captive Portal em si, ele consegue armazenar ali um data lake grande. E aí cada empresa, né, que fornece Captive Portal, ela consegue trabalhar isso de determinada forma. Então, por exemplo, você tem lá um shopping center que você quer saber perfil para você designar campanhas comerciais para aquele público específico, ou simplesmente você quer entender qual que é o seu share de mercado dentro de um perfil de clientes. Então, o Captive Portal, ele vem com essa finalidade também de você fazer esse entendimento. A ferramenta Omada em si, ela tem um Captive Portal, só que esse Captive Portal dela, como é que eu posso dizer? Ela não é tão tropicalizada. Então, por exemplo, você consegue captar o CPF dela? Sim, mas você não tem, de repente, ali um validador, que não é uma empresa, não é uma solução tropicalizada. Entretanto, ela já tem integração com as principais, com os principais Captive Portals do Brasil, empresas, né? Que justamente pegam esse data lake e transformam isso em dados úteis comercialmente, né? Tanto para entendimento do perfil, tanto para outras finalidades comerciais que assim se tenha, né? Então é bem interessante também nesse aspecto. Então assim, vale muito a pena com uma camada adicional, principalmente de valor agregado que você vai ter dentro da sua rede com informações. Não, maravilha. E é o famoso aceite, né? Se o camarada deu o aceite lá e ele vai participar dessa troca de informações, não tem jeito. Aí ele sobressaiu da LGPD, ele aceitou. E comentamos aqui sobre o shopping, estamos agora em fevereiro praticamente de 2026, e agora em janeiro um shopping grande, uma rede grande aí teve perda de dados, né? Não exatamente por causa de um Captive Portal, acho que foi outra questão de segurança, mas as informações que foram captadas foram de pessoas que participaram do Captive Portal, e não tem jeito, né? Você acaba visitando um shopping, você está precisando de um Wi-Fi ali, você vai amarrar no Wi-Fi do shopping, vai ceder suas informações. O que precisa realmente é que a empresa trate essas informações com o máximo de segurança possível, porque senão acontece isso, não tem exatamente. É o que a LGPD justamente manda, né? Sim. Né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então isso é realmente importante, mas também tem esses benefícios. Então por isso que não dá para confiar em quando você fala em Captive Portal olha, não, eu peguei aqui uma ferramenta gratuita na internet. Olha, você tá lidando com dados de pessoas, cara. Isso é muito perigoso. Super sensível. Exatamente. E tem legislação prevista. Né? Exato. Você comentou dessa troca de informações entre parceiros, isso existe mesmo? Ou como que funciona isso, sabe me dizer? Só conta um pouquinho pra Mas gente. como você fala troca de informações, Você Daniel? disse que quando capta a informação pelo Captive Portal para fazer, por exemplo, uma validação de um CPF, existem ferramentas terceiras que podem acoplar exato, isso, assim, então sim. Essa troca existe. Sim, existe. Não, simplesmente é um hash, né? Porque quando a gente fala do, por exemplo, validador de e-mail, então você, por exemplo, você coloca lá dentro do seu e-mail, então a empresa ela precisa às vezes saber se aquele e-mail é válido ou não, ou o próprio CPF, se aquele CPF é válido ou não, né? Então, de integração. Isso, exatamente. Então, o que acontece? Normalmente, as próprias empresas de Captive de portais, né? Elas fazem isso. Então, elas têm algoritmo de hash que eles conseguem identificar se aquele CPF ele é válido ou não, né? Até mesmo API diretamente ele conectado. Quando a gente fala de Captive Portal para órgãos públicos direto com gov.br, que você simplesmente pode ir lá logar, né? Validador de e-mail, então ele manda lá um e-mail para você, um PIN que você tem que acessar. Então, essas ferramentas acabam tendo, sim, esse tipo de questão, né? A ferramenta Omada em si, o Captive Portal que ele vai apresentar, ele integrado com essas ferramentas, ele simplesmente ele vai falar, olha, com base no que a minha ferramenta diz que está aqui atrás fazendo todo esse trabalho, está liberado ou não o acesso. Então ele vai liberar de acordo com o tempo, mas quem faz toda a tratativa do Data Lake é justamente essa empresa que está aqui atrás. Que está por trás. Exatamente. Aproveitando a pergunta, até vou pular o Fábio um pouquinho aqui.
o que acontece? Como a gente está falando ali sobre integrações, né? Uma pergunta que eu queria te fazer me veio na cabeça agora. O Omada, ele é só para TP-Link ou ele integra com outros players? Por quê? A gente até teve essa conversa aqui no canal, né? Antigamente, por exemplo, câmeras. Você instalar uma câmera, você tinha que ter o aplicativo daquela câmera. Você colocava outra câmera de outra marca, você tinha que ter o aplicativo da outra. Então não era nada funcional, né? Você ia acessar ali, para acessar o ambiente, tinha um aplicativo de uma. Hoje isso mudou no mundo CFTV, né? da CFTV. Então hoje você instala um aplicativo só e eles liberaram aí numa parceria integrar diversas câmeras. Como que tá o Omada em cima disso hoje? Então, hoje, acho que no mercado de redes, ainda é um clã, cara, isso daí, essa questão, né? Ainda é meio difícil, porque assim, até pouco tempo, não, hoje ainda são bastante usuais, né? Então você tem, por exemplo, algumas ferramentas de monitoramento, né? Então vou falar alguns exemplos que são ferramentas abertas, não tem problema a gente falar o nome. CACT, Nagios, Zabbix, né? Que aí são ferramentas SNMP, que você consegue coletar os dados. Essas ferramentas, elas são normalmente agnósticas, né? Então, você fala um protocolo, que é o SNMP, então justamente eles conseguem se conversar. Quando a gente fala de gestão mesmo, que eu falo assim, olha, de fato ali fazer uma gestão, claro que o SNMP ele permite algumas poucas integrações ativas, né? Não todas. Mas, quero gerenciar tudo. Aí, isso ainda, todos os fabricantes ainda adotam essa postura de, olha, minha controladora ainda só vai falar com os meus ativos de rede. Isso todo o mercado, é assim. O que é factível é justamente o quê? Os protocolos de monitoramento, que esses sim são abertos. Que o Zabbix, por exemplo, num SNMP é mais para você monitorar, você não faz a gestão como Omada, né? Exatamente esse ponto. Mas no próprio CFTV é mais ou menos isso, porque você não faz a gestão de um sistema multimarcas, né? Através de um software só. Na verdade, você faz o monitoramento do sistema e aí ele reporta onde tem algum problema e aí você vai até o sistema e faz a troca. É quase a mesma coisa, né? Então a parte de gestão mesmo no CFTV ainda não é tão aberta assim, né? Tem as integrações e tal, mas não é tão aberta não. Eu queria ir para a parte, cara, do Switches PoE, né, cara? Os Switches PoE, eles são basicamente os bastidores que definem a estabilidade dependendo do tipo de rede, né, cara? Como explicar para um leigo, cara? Porque o switch gerenciável, PoE, enfim, muda tudo em uma rede com access point e vamos dizer que tenha também câmera e VoIP, cara. Cara, como você mesmo falou, Fábio, muda absolutamente tudo. Não tem nem comparação, não sei nem porque às vezes as pessoas ainda usam switches não gerenciáveis. Não faz sentido. Não faz o menor sentido hoje em dia. Na empresa a gente já trata assim, é layer 1, 2 ou 3. Isso. Se não é gerenciável, eu já não quero nem conversar, não faz sentido. Você não administra nada. Porque alguns exemplos comuns, bem erros, volto a usar a palavra, erros crassos que acontecem. Então, por exemplo, você tem lá a rede até de empresa grande, e aí você tem os pontos na rede. O que acontece? Alguém desinformado, vê bonitinho ali no resiste, você tem o plug ali vazio, tá saindo de um, você pega um equipamento lá e pluga no outro. Uma porta. E aí, se você não tiver uma rede gerenciada, né? Literalmente a sua rede para. Você cria uma. Rede. Você dropa a rede, você cria um evento na rede chamada loop. Não façam isso, pessoal. Quem tá vendo. Você cria um loop. Então, para você solucionar isso, você vai ter que ir lá no hack e bater cabo. O que é bater cabo? Você tira vê se fica lá com um ping -T, né, pro gateway, você vai, tira um cabo, vê se para, volta, tira aí e você vai ter que literalmente bater cabo, até você achar. A rede, ela pode ficar, dependendo do tamanho, você pode ficar um dia, 1 hora, 3 dias, só você tentando achar. E ainda existe. Então, assim, primeira questão, o switch que ele é gerenciado, ele vai aplicar muitas features de segurança e segmentação. Como de segmentação, um exemplo, é a própria VLAN, né? Features de segurança que a gente pode colocar, o Span Tree, por exemplo, que evita esse tipo de loop, o Loop Back Detection, que é um outro tipo de solução. Então, por exemplo, se acontecer essa situação de uma pessoa, ela
tá saindo daqui numa porta, colocando na outra, o switch ele bloqueia ele automaticamente, né, aquela porta, né? Continua funcionando. E continua funcional. Porque é só aquela porta. Exatamente. Autenticação, então você pode também uma camada de segurança adicional de você fazer com que o dispositivo, mesmo cabeado, ele seja autenticado, né? E a questão do PoE, que é o Power over Ethernet, aí é uma facilidade que você vai dar para a rede, tanto na questão de dispositivos finais que são dispositivos que são energizados, né, como o próprio Access Point, telefone IP, né, que você consegue levar justamente energia e dados ali para o mesmo equipamento. As câmeras de segurança, né, IP, né, cara? Perfeito. Isso traz também até uma questão de segurança, porque imagina, se você tem ali uma câmera, né, que você vai estar, ou o telefone IP, que você vai ligar numa porta comum, você vai ter que ligar numa tomada, né? Imagina, por exemplo, se você não tiver um no-break ali para todas as tomadas, complica, né? Então você acaba perdendo a própria comunicação, ou até o próprio AP para de funcionar. Quando você tem um switch PoE, você vai ligar naturalmente escala no no-break, num circuito que está com o no-break, assim dizendo. Então, mesmo que você acabe a energia, esses equipamentos que são primordiais ainda vão estar ativos, né? E VoIP também, esse é importante também, porque a aplicação de VoIP ela é extremamente sensível. Quando você utiliza ele dentro de um switch, que ele não tem a capacidade de criar uma priorização no tráfego de voz, QoS, aí você pode sim ter problemas graves, né? Com essa questão de delay, enfim, né? E hoje tudo é sobre IP, absolutamente tudo é sobre dados, né? Você não tem mais um circuito, ninguém mais faz um circuito de telefonia praticamente hoje sem ser através de IP, né? Não tem como, né? Você subir uma rede VoIP junto com uma rede de computadores sem gestão é inviável. O camarada abre um streaming numa máquina, ele derruba toda a rede de VoIP. Por mais que o VoIP tenha um protocolo, um pacote muito leve, ele derruba a voz, robotiza a voz, né? Então, realmente, a gente usa muito essa questão de espelhamento de porta, toda essa estrutura que o switch presta ali pra gente, fora essa parte de PoE. A parte de PoE é muito mais interessante, porque você não tem que ter fonte para cada equipamento, faz a gestão toda pelo switch, fica uma coisa muito mais limpa, clean, mais fácil de gerir. Então, quem realmente não aplica num switch gerenciável não sabe o que está perdendo, né? Porque está perdendo muito ali, faz toda a diferença na rede. Exato, né? Acho que não deveria nem mais existir a switch não deveria. Né? Não, e existe, né? A própria TP-Link tem, né? Exato. Aproveitando por quê? Por que a TP-Link ainda aposta em switch? Para se manter no mercado, para não perder o mercado por algum motivo? Não, assim, porque tudo você precisa acabar tendo no mercado. Então, por exemplo, o switch não gerenciável, ele é muito mais barato do que o switch gerenciável. Então, por exemplo, se você tem um home office com um switch apenas, ele não vai fazer mal a ninguém. Mas numa empresa, numa escola, num hotel, aí é proibitivo você usar um switch não gerenciável. Então, numa aplicação que é muito pequena, então você tem ali um escritório, você vai ter ali 4, 5 máquinas, né, conectadas, que basicamente o seu objetivo primário é qual? É você expandir a quantidade de portas do seu modem da internet, beleza, é válido. Você está num ambiente super controlado, com poucas máquinas, né, com broadcast baixíssimo ali, com aquele número de máquinas. Agora, quando você eleva isso para um projeto, aí falando de projeto, esquece. É proibitivo o uso de switch não gerenciável. Proibitivo. E dentro da linha da TP-Link, como que tá isso? Porque, aliás, nem falamos das linhas, né? Você tem uma separação lá hoje de marcas, você tem... Conta um pouquinho pra gente, como que tá a Merxis lá? Perfeito. Em 2023, né, a TP-Link ela fez literalmente uma segmentação, né? Então, as linhas em si, elas têm desenvolvimentos separados, né? Ela tem... estratégias diferentes, né? A gente até estava falando aqui antes do exemplo da Yamaha, né? Que faz várias coisas e cada um tem uma linhagem totalmente diferente, uma segmentação totalmente diferente de estratégias de mercado para motores e Yamaha instrumentação, cada um tem e por aí vai, né? A gente justamente segue nessa mesma linha. Então, hoje a gente tem basicamente a linha Tapo, né? Que a linha Tapo é quem faz equipamentos residenciais. Então você tem
por exemplo, robô de limpeza, automação residencial, lâmpada inteligente, LED, tudo isso, sensor de vazamento, né? Então tudo que é IoT residencial que é voltado para a linha Tapo. A gente tem agora uma linha também de segurança, né? Lançada aqui no Brasil o ano passado, que é a linha Vigi, que é uma linha de CFTV, né? Também com desenvolvimento específico, né? Um ecossistema específico da linha, apesar que agora na nossa solução Omada também estamos integrando a linha Vigi, né? Ou seja, trazendo tudo no mesmo dashboard, centralizando tudo, né? Isso é legal. Legal, né? Porque aí você vai ter um gerenciamento de rede e câmera integrado. Cara, na mão. O Omada Central já está disponível, né, inclusive. Aí você tem as linhas também a linha TP-Link, né, que ainda é uma linha premium de equipamentos de rede residencial, que você tem os equipamentos, por exemplo, o Deco, que é um equipamento de mesh super, inclusive o primeiro equipamento de mesh lançado no Brasil foi o Deco, né? Fenomenal na questão de conectividade, e a Merxis, né, que é uma linha mais de combate, ainda também focada no âmbito residencial, né? Então cada um tem justamente estratégia. Quando a gente fala do corporativo, enterprise, aí justamente Omada. E até só também para complementar aquela questão de integração que você havia comentado, Daniel, a própria controladora nossa, ela tem também uma biblioteca de APIs. Então, por exemplo, você tem um sistema aberto que você quer utilizar, olha, eu quero liberar tal porta do equipamento, ligar ou desligar AP, sei lá, só elucubrando aqui. Você pode, inclusive, fazer tudo isso também através de APIs, tá? Ela tem uma biblioteca de API aberta. Se você tiver um programador para fazer isso, simplesmente você consegue fazer, você vai integrar. Ser feliz. Maravilha, Exato, né? maravilha. Muito bom, né? Isso é legal. É um diferencial, porque tem diversos fabricantes aí que, às vezes, para você precisar de uma API é uma briga, né? Então, você tem uma biblioteca tem muito que não aberta, consegue, né, nem cara? consegue. Não consegue. Cara, muito bom, né? Vamos falar um pouquinho da questão da segmentação, né? Que é o que separa a rede de uma rede ok de uma rede profissional, né, cara? Exato. VLAN e redes separadas, né, cara? Como que isso protege a melhora de performance para quem é leigo, cara? Cara, isso é essencial, tá? Então, assim, vamos lá. Como a gente deu o exemplo, você tem um escritóriozinho, beleza, não vai dar problema nenhum, né? Agora, imagina você, é o mesmo problema que a gente falou das empresas, né? Você tem uma empresa com 1000 colaboradores, cada um com seu equipamento, seu próprio PDA ali, seu dispositivo pessoal. E se você não tiver uma segmentação, você tem, primeira coisa, um problema ali de segurança. Imagina o financeiro, o diretor acessando a mesma rede ali da visitante. Então isso é um primeiro problema, um problemaço. Entretanto, o que muita gente às vezes não sabe é que a VLAN em si, a segmentação por VLAN, ela vai resolver um problema até de performance, que é muito maior do que a questão de segmentação. Que nem a gente falou da telefonia IP, falou igual, por exemplo, você vai falar de CFTV. Normalmente, o que eu já vi acontecer, isso é até comum, uma empresa ela vai fazer uma rede de dados, e aí o que eles fazem? Eu não quero que o CFTV se interconecte com dados. O que eles fazem? Fazem uma infraestrutura separada, nova. Era muito comum, cara. Exato. Muito comum. Era muito comum. Em vez de você simplesmente pegar o switch e quebrar ele em dois. Ó, VLAN de câmeras, e VLAN aqui de dados. Só que além disso, existe um problema ainda que a VLAN resolve, que é de performance, que é o chamado broadcast. Né? Que é o famoso broadcast. Para quem não, justamente como o Fábio comentou, para quem é leigo, existem alguns tipos de tráfego. Então, por exemplo, eu estou falando aqui direto com o Fábio. Isso aqui eu estou com uma comunicação unicast, né? Então, só que tem algum tipo de tráfego, de protocolos, de funcionalidades da rede, que eles precisam se comunicar com todos os equipamentos da rede. Então eu preciso gritar para a rede. Eu ia falar isso, eles saem gritando. Sai gritando para todo mundo escutar, que é o chamado broadcast. Então, alguns exemplos de protocolos que usam isso é o DHCP. Né? Então, por exemplo, quando você liga, acabei de abrir meu notebook, para ele pegar um IP na máquina, ele grita para todo mundo: ei, quem que é o DHCP server? Quem que é o server? Né? Quem que é o server? Então, isso o broadcast, ele não é mau, ele não é o vilão, ele é necessário para alguns protocolos. Né? O ARP, por exemplo, usa de broadcast também. Só que quanto maior você aumenta esse domínio de broadcast, o que acontece? Você vai mais aumentando o número desse tipo de tráfego na rede. Então, o que acontece?
quando você segmenta a rede em VLANs, você está segmentando, você está delimitando literalmente o tamanho da sua rede. Então você segmenta em tamanhos menores e o que acontece? Quanto menor essa segmentação, você vai ter menos broadcast ocupando essa rede. Então você vai ter naturalmente uma rede menos ocupada por esse tipo de tráfego. Então a VLAN ela vem resolver um problema de segurança e também um problema de performance. Sem dúvida. VLAN é um diferencial, né? Sim, sim. É o exemplo que eu dei aqui. Se o camarada abre um streaming numa rede de dados e você tá na rede de voz junto, na mesma rede, é um problemaço, né? Ou então câmeras gravando aquele monitoramento com tráfego altíssimo ali de gravação na mesma rede de dados também prejudica, enfim. A VLAN é o diferencial. Muito bom, Ismael. Show de bola. Bom, estamos chegando aqui à reta final e a gente tem a pergunta do programa, hein, Dani? Aí que entra a pergunta do programa pra cima, Dani. Vamos lá. Ismael, conta pra gente um pouquinho o que é a tecnologia na sua vida. Cara, a minha tecnologia na minha vida é absolutamente tudo, né? Então, como eu comunico, como eu me expresso, hoje a forma que a gente consegue tocar o mundo, né? É tudo hoje através da tecnologia, não só a comunicação, mas hoje a forma de interação com o mundo como um todo, ela é na tecnologia. Então, ela é basicamente um segundo oxigênio que a gente acaba tendo, né? Então, naturalmente, ela é um todo, né? É como se fosse um sexto sentido que a gente precisa, que todo mundo tem que ter, né? Então tem que estar sempre antenado com isso. Legal. Sem dúvida. Pois, Ismael, cara, muito bom ter você por aqui. Foi um papo assim que esclareceu muitas dúvidas, até para quem não era leigo e acho que até para quem é já de tecnologia. Eu tive uma aula que não sabia que tinha IA dentro do Omada. Eu já tô louco para chegar lá e dar vontade de navegada e ver como é que eu vou descobrir onde está isso aí, meu. Eu preciso. Muito legal, cara. Muito, muito legal ter você aqui no nosso programa, falando de TP-Link, que é um produto que a gente sabe que tem muita qualidade, líder de mercado aqui, pelo menos na América Latina, desde 2016, 12, né? Sim. Muito bom, cara. Legal, parabéns. E se você puder, deixa os dados da TP-Link pra gente aí também, para que as pessoas entrem em contato, acesse tanto a carteira de produtos, os cursos, enfim. Claro, perfeito. A gente tem dois principais meios do portal, né? Que é o TP-Link Partner Portal. Você simplesmente colocar lá jogar o seu navegador, né? O TP-Link Partner Portal, você vai ser já direcionado ao nosso portal, né? Que lá, inclusive, você consegue fazer o cadastro e ter acesso aos treinamentos. E portfólio, tudo mais, inclusive comunicação com nós mesmos, você pode também fazer diretamente através do nosso site, que é o www.tplink.com, tp-link.com, ele já direciona para o BR, né? Naturalmente já vai direcionar para o site BR, e lá tem nossas formas de comunicação também. Show de bola, cara. Cara, muito obrigado aí pela participação, né? TP-Link, assim, para você que está acompanhando a gente aqui, a gente falou disso aqui que a TP-Link tem de solução. Falamos muito pouco. Se você quer você quer mais conteúdos da TP-Link, comenta aqui e vamos ver o que a gente consegue trazer depois aí, né, cara? Porque tem muita solução, né, cara? Muito, assim, um portfólio enorme, né? Agradecer aí o pessoal da TP-Link, né? O Ismael, obviamente, e a galera aí que autorizou aí a participação no podcast, né? Que enfim, agradecer a confiança, né? No Porta 443, né, cara? Obrigado mesmo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Daniel, mais uma vez pelo convite, né? Foi um prazer aí trocar essa ideia aí com vocês, né? Então, muito, muito prestigiado estar aqui com vocês. Obrigado mesmo pela oportunidade. Maravilha. Obrigado, cara. Bom, e para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. O Porta 443 está também no Instagram e no TikTok também, hein? Olha, multiplataformas, hein? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal! Valeu, pessoal!